Olá, Trailblazer, tudo bem com vocês? A gente vai falar um pouquinho aqui do ano de 2020. Foi um ano um pouco desafiador, um pouco não, muito desafiador para muita gente, tanto no mercado financeiro, para as pessoas, muitas pessoas perderam seus entes queridos, mas também não foi somente coisas ruins, né, que aconteceu nesse ano aí de 2020, perante toda essa pandemia, para toda a humanidade, esse marco para toda a nossa humanidade aí, mas a gente teve muitas coisas boas no nosso podcast, fizemos parcerias aí com o Guilherme, canal Salesforce Brasil, tivemos bastante coisa para vocês aí, fica ligado que a gente vai trazer bastante novidade para vocês, e aí vamos falar uma retrospectiva, né, não tão diferente, não é a retrospectiva que mostra só desastre, pelo contrário, é uma retrospectiva que vai trazer muita coisa boa e muito conteúdo legal para você. Você que perdeu algum episódio aí atrás, fica ligado aí que a gente vai trazer bastante coisa legal. Eu, Felipe Moreno, junto com o Thiago Schmitz. Fala aí, pessoal. Maravilha? Bruno Passos. Fala galera, beleza? Maravilha. Guilherme Monteiro. E aí, Trailblazers, tudo certinho? Maravilha, fica ligado aí, a gente vai trazer bastante coisa para você. Mas antes disso, você já conhece a InnoLevels? A empresa perfeita para profissionais de tecnologia, principalmente em Salesforce. Deseja trabalhar com grandes projetos em CRM? Venha fazer parte de uma equipe pronta para entregar grandes resultados. Estamos de volta aqui, nosso primeiro bloco. E nosso primeiro bloco, como sempre, temos a abertura, temos a música aí que a gente deseja para todos os nossos ouvintes. Como a gente não tem um convidado especial, pelo contrário, nós quatro aqui somos os convidados especiais, cada um aqui vai deixar uma música. Lembrando que a nossa música fica lá na playlist do Spotify. Você que ainda não acessou, acessa lá que tem todas as músicas que todos os nossos convidados passaram aí nessa temporada, tá lá no Spotify. Bom, a minha música que eu deixo para vocês, Metallica, Nothing Else Matters. Eu, como um bom roqueiro, né? No meu episódio, vou cobrar vocês ao vivo, porque eu ainda não era member do podcast, mas pode olhar lá que não me pediram música. Eu acho que eu fui o único que não coloquei música. Mas a gente não tinha pandemia ainda naquela época, né? Eu vou deixar uma música do Iron Maiden, que é Brave New World, Admirável Mundo Novo. Acho que tem todo sentido com a pandemia que a gente está vivendo. Mas, Gui, segura a onda aí que ano que vem vai ter muito mais episódio aí. Você vai chegar neles também, hein? Aí vamos corrigir isso aí, tenha certeza. Boa, eu vou poder pedir duas na época A lá, hein? gente, já fica anotado. O Gui vai pedir duas músicas aí, sem dúvida. Brunão, que música é que você deixa para os nossos ouvintes aí? Cara, um pouquinho antes da pandemia, eu tive a oportunidade de ir no show do Maroon 5, então trazendo boas energias aí pro ano que vem, eu vou de Maroon 5 Memory. Boa Maravilha. música. Bom, Thiago Schmitz. eu vou deixar. Eu antes fiz uma pesquisazinha e peguei assim a música que mais tocou em 2020, tá? Chama Dance Monkey, que é da australiana Tony Zendai. Né? Essa música aí, ela na verdade não é desse ano, ela é de 2019, mas ela bombou esse ano por causa do TikTok lá e saiu em primeiro lugar. Então, para fechar o ano de 2020, nada melhor do que a música mais tocada de 2020. Né? Uma curiosidade, tia, é o toque de celular da minha namorada. Quando toca, eu tenho vontade de tacar o celular longe, essa porra aí. De tão enjoado que eu tô dessa E música. ô Gui, que ela não ouça esse episódio, né? Não, vai ouvir, certamente vai ouvir, vai me xingar. E vai botar o celular para tocar do Ou teu vai lado, colocar, né? ou vai colocar, Se o Gui- quando tiver com raiva, ela vai botar só essa música aqui. Ô, Fê, se o Gui postar alguma foto romântica no Instagram, a gente já sabe que deu ruim, né? Deu ruim, é verdade. Fazer um carinho, né, pra apaziguar a relação. Bom, vamos lá. Nosso primeiro bloco aqui, a gente vai trazer um pouquinho da retrospectiva aí do nosso ano. Estamos no final do ano aqui, mas vamos entrar agora direto do túnel do tempo e vamos lá para fevereiro, onde a gente começou lá com os nossos episódios. Episódio 6, o nosso amigo Tayan Guerra, nosso parceiro também, que sempre fica lá nos bastidores lá, junto com o Brunão. O Brunão hoje aqui com a gente também nas gravações. O Brunão também junto lá no Fala Guilherme, nas news. Mas o Thay, ele trouxe um pouco sobre como que é a carreira de Salesforce lá no exterior. Você que pretende aí, que você que tem uma ideia de, ou tem anseios de fato querer seguir uma carreira Salesforce lá no exterior, não vai ser um mar de rosas, mas também não se precipite. Vai lá no episódio 6, escuta um pouquinho sobre o que o Thay fala do que as empresas de fato miram para os brasileiros que vão para fora se aventurar.
Então fica ligado aí que lá também esse episódio foi bem legal. E já aproveitando, mandando um abraço aí pro nosso amigo Tai. Tá longe, mas tá perto. Ô Fê, aí não sei se você lembra, também bem no comecinho do podcast, a gente entrevistou o Felipe Cereja, né? Falando um pouquinho também da carreira no exterior. Ele teve a oportunidade de fazer alguns estágios lá e trouxe uma visão bem legal. Então acho legal a gente compartilhar também o episódio do Cereja e do Tayan para dar duas visões diferentes aí de carreira no exterior. Acho bem bacana. E se parar para pensar, a gente lá no nosso grupo lá do Zap lá também tem pintado vaga lá, inclusive internacional, né? Então Com é certeza. só ficar ligado. Com certeza. Agora no Telegram, né, gente? Porque o nosso WhatsApp já lotou. Mas o Telegram a gente continua com as mesmas comunicações, pessoal. Verdade. Aproveitando aí que você não faz parte lá do grupo do Telegram, vai lá no linkzinho que vai estar aqui embaixo aqui. Acessa esse link aí, você vai conseguir ir lá entrar direto lá no nosso grupo do Telegram. Rola muita coisa legal, oportunidades. Se você tem alguma dúvida, às vezes você está com algum desafio aí, você tem alguma dúvida, coloca lá que a galera é bem participativa, a galera vai te ajudar também. E você ainda que não faz parte lá, não segue a gente lá no Instagram, segue a gente lá no Instagram, Salescast, @Salescast e @canal Salesforce Brasil. Segue a gente lá, que a gente vai agora no próximo ano, a gente vai colocar bastante novidade legal lá. Então, se você tá seguindo, você vai ficando bem antenado aí. Já tô dando spoiler, hein? Brunão, eu vi aqui Cereja é episódio 4, tá? Pra quem não... Bem no comecinho, quando a gente era só um pequeno garoto. Era um pequeno celular dentro de uma almofada, praticamente, né, Bruno? O Cereja deu a oportunidade aí pra gente bater um papo bem legal com ele. Então acho que a gente não tinha, se você ver, acho que nem capa de episódio tem, mas foi com bastante carinho. A gente fez junto lá, lembra, no WeWork. Então acho que é um papo legal para ver a visão tanto do Tai quanto do Cereja. Acho É a famosa cereja no bolo, né? Aí, Cereja no bolo. Cerejinha demais. Saudade, Cerejinha. Um abraço. Mas olha só, a aí, gente teve outros episódios legais também. A gente teve aí o Carlos Siqueira no episódio 19 aí, contando aí uma maratona que ele teve aí nos Estados Unidos, né? Também vive lá fora. E a história dele é muito bacana, né? Ele saiu do desemprego a ser MVP da Salesforce, né, em 19 meses. É o case dele, né, de vida, que é muito interessante. Isso lá fora, né, lá nos Estados Unidos. Então, assim, foi um case bem interessante. E a gente teve aqui também o Igor Rosica contando como é que foi ali a questão dele entrar para a Salesforce, né? E foi uma história inspiradora aí para muita gente, né? Mostrando que Salesforce pode ser para qualquer um, não tem aquela coisa assim de que eu tenho que ser de TI ou não. Ele foi bem assim, ele é um cara de fora da área, né? Ele é física, né? Totalmente assim. Física, é isso mesmo. E o cara veio para Salesforce e tá amarradão aqui em Salesforce. Foi formidável. Para quem tá na dúvida, é o episódio 46. Dá uma conferida lá. E o legal até da história um pouquinho do Igor, que de fato ele, acho que em 6 meses praticamente, o cara já está com 3 certificações, já está partindo para a 4ª. Então, assim, é bem legal. É uma coisa que ele até dá alguns insights lá de tipo, você foca, se você treina mesmo, o cara conseguia tirar a certificação em 1 mês e meio. Quando ele fazia uma imersão lá, em 1 mês e meio ele conseguia fazer a certificação. Então, é bem legal, foi bem legal esse episódio. Mano, mesmo. se o cara estudou física, pra mim já é louco, né? Pra começar, nada contra quem estuda física aí, mas vamos assimilar a dificuldade, né? Também pro cara que não era de TI fazer essa migração, tá acostumado a estudar hard work, provavelmente, e consequentemente foi uma jornada mais fácil, né? Não fácil de conteúdo, mas mais fácil em rotina mesmo. Se me colocar para estudar física, eu vou ficar patinando, não vou sair do lugar. Já não ia bem até no colégio em física, imagina fazer uma graduação de física, não dá. Pessoal, acho que seguindo aqui também, a gente separou 2 episódios aqui que me marcaram bastante, né? 2 pessoas que eu tive a oportunidade de trabalhar junto, né? O episódio de transição de carreira da Samara e da Ana, né? De 2 grandes empresas aí, Deloitte e agora Accenture. Então, esses episódios mostram para a gente, né? Para quem já está imerso aí no mercado Salesforce, as oportunidades que a gente tem e quando que é a melhor hora da gente mudar. Se eu não me engano, Gui, aí você me corrige se eu estiver errado, você também tem um Fala Guilherme que você fala disso, né? De quando mudar
de emprego, ou quando você buscar uma nova oportunidade em Salesforce, que eu acho bacana também, né, do Fala Guilherme, a gente coloca o link aqui, né, e a gente aí, também teve um Bruno. papo muito bacana com a Alessandra Jorge, né, ela é Headhunter na área de Tech Recruiter, e ela falou muito o que os Headhunters procuram hoje num profissional Salesforce. Então, aqui também serve tanto para pessoas que estão embarcando agora no mercado do Salesforce, né, o que eu preciso ter de capability, soft skills para poder, de fato, embarcar no mercado, e também para pessoas que estão procurando uma nova vaga. Como é que eu cresço? Hoje eu sou um Scrum Master trabalhando no Squad Salesforce, mas quero trabalhar com funcional. Então, como eu me adapto e como eu me programo e me preparo para, de fato, conseguir fazer uma transição bacana na carreira. Então, acho que são dois episódios bem legais para quem está entrando no mercado ou quem está buscando novas oportunidades. E o episódio lá da Ana Lima com a Samara Imad foi o episódio 20, né? 20. E o da Alessandra Jorge é o 39. Beleza. A gente também vai deixar os links aqui, né, Ti, na descrição, para a Olha galera que vai ter buscar. muito episódio, mas é mais fácil o pessoal acessar lá e Pessoal, pegar os acessar lá, números. tá na ordem. Acessa aí no Spotify, aí vai lá no @salescast, lá mostra todos os episódios na ordem. Se você quiser, você coloca até pela ordem. Dá para passar um bom tempo aí escutando, né? Com certeza. E aproveitando já, se você escuta lá no Spotify, você escuta a gente aí no Spotify, lá na retrospectiva do Spotify, se o podcast, o Salescast, saiu aí como os top 5, posta lá no seu Instagram e marca a gente vai repostar, a gente vai ficar muito feliz em saber que a gente está sendo escutado por vocês aí. E diariamente, né? O que mais me perguntam quando acessam um canal pela primeira vez ou a pessoa está tendo contato pela primeira vez com Salesforce, né? Não sabe se é de comer ou passar no cabelo. Ela pergunta sempre qual é o caminho que eu vou seguir, né? Tem uma entrevista bem legal que fala da carreira funcional com a Renata Dezan, inclusive da Deloitte, né? E ela conta bastante em relação a todos os aspectos do que é ser um funcional Salesforce. Esses dias, num dos grupos do Salesforce, se não me engano, foi até no grupo do Salescast, a pessoa nos perguntou, né? E o grupo é de todos, mas por que eu não acho vaga de administrador, só acho desenvolvedor? E aí foi a grande razão, muito possível, é claro que vaga de desenvolvedor tem muito mais, mas você deve estar procurando da forma errada, né? Aqui no Brasil você não vai ver administrador de Salesforce. Pode até ver, né, na descrição lá, conhecimentos da administração da plataforma, mas geralmente ela vai procurar por um consultor Salesforce ou consultor funcional Salesforce. Então, se você quer saber mais o que é ser um consultor funcional Salesforce, confere lá o episódio da Renata Dezan. É um episódio que me marcou bastante também pela riqueza de detalhes, né? Ele, inclusive, é o episódio 12, tá, pessoal? Uhum. E lembrando, pessoal, que foi a Renata que indicou o Tiagão, né? Verdade. É excelente profissional, aí trabalha lá na Deloitte também. Conheço ela desde o projeto da Caixa, né? Muitos de vocês passaram lá, né? E outro episódio que me marcou bastante, acredito que tenha muito a ver com a minha carreira também, as duas seleções dentro do roteiro, né? Claro que tem um roteiro por trás disso. Eu já fui funcional, né? Antes de ser desenvolvedor, depois arquiteto, mas a questão de ser um profissional híbrido, né? Consegue olhar tanto o aspecto de negócio, mas também consegue drivar dentro da solução tecnicamente, muitas vezes, e a gente tem que se reinventar todos os dias, né? Às vezes é mais forte numa área, menos forte em outra área, mas questão de profissional híbrido, inclusive a Alessandra Jorge, né, no episódio que o Brudão mencionou, fala um pouco dessa questão de você ser híbrido ou não, é uma alta demanda hoje no mercado para esse tipo de profissional, mas tem o André Cristone lá no episódio 21, que ele fala bastante sobre essa questão de você ser um profissional híbrido, né, então corre lá e confere, bem interessante essas duas entrevistas, me marcaram bastante esse ano. Bacana. Agora entrando um pouquinho, a gente vai entrar um pouquinho agora na parte de gestão de projetos aqui, que passou bastante gente aqui no nosso canal também. A gente começou lá com o Luan Ferrari, lá no episódio 13, ele falou um pouquinho sobre gestão Salesforce em grandes corporações. A gente também depois teve o Fernando Souza, também falou sobre lideranças de TI, lá no episódio 26. Sobre gestão de projetos, Brunão, o que você
Pessoal, então aqui também entrando na linha de projetos, tá aqui os 2 episódios aí, desculpem os demais episódios, mas para mim são os 2 prediletos, assim, para o meu universo, tá? Então a gente bateu um papo muito legal com a Bruna Meira, que já tive a oportunidade de trabalhar com ela num grande projeto. Ela fala no episódio 15 sobre gestão de projetos ágeis. Então, no universo que a gente vive, a gente tem que conhecer, né? Que seja o Scrum, seja o Kanban, enfim, a gente tem que conhecer como é que se trabalha em ágil. Então, para quem está começando, é extremamente importante conhecer essa metodologia. Falo por mim, que fiz o MBA em gestão de projetos, olhando o PMBOK, e hoje no meu dia a dia eu não uso praticamente nada, né? Então, quando eu trabalhei há 5 anos na Sul América, Fê, a gente fazia matriz RACI nos projetos. Cara, ninguém Muito. faz mais matriz RACI. Então, é um episódio bem bacana para a gente ver como é que está o universo hoje, ágil, né? E a importância dele no dia a dia dos profissionais, seja desenvolvedor, Scrum Master, PO, enfim. E aí, o outro episódio é de uma pessoa que eu sou muito fã, que é o Woody, né? Ele, inclusive, participou com a gente na nossa edição especial do Natal, muito bacana, que é o meu papel hoje, né? Eu atuo como PO também. Então, para quem está querendo embarcar, quem tem esse skill híbrido, que tanto consegue fazer a parte funcional, gosta bastante da parte técnica, mas também gosta do business, quer ver acontecer, eu acho que o PO é uma carreira legal para se seguir, tá? Então, é aquela pessoa que quer estar no business, mas também tem aquele lado técnico de poder propor soluções no dia a dia. Então, eu acho que esse episódio é bem bacana, de uma linguagem muito fácil, né? E você vai dar boas risadas, eu garanto. E fora que você pegou assim, são 2 pessoas, 2 profissionais maravilhosos, né? Com São certeza. pessoas ímpar aí no mercado. Com certeza. Acho que a gente teve a grande oportunidade de poder entrevistar os dois. Eu sou fã dos dois. Eu tive a oportunidade de ser liderado pelos dois ao mesmo tempo. Vocês têm noção disso? Então, para mim é um prazer imenso poder falar deles aqui. E é um episódio que eu sempre, quando eu posso, eu escuto, porque é inspirador. Vocês estão falando de PO, né? Quem nunca teve vontade de matar um Scrum Master dentro do projeto, né? Porque é o cara que é responsável por desemaranhar o ninho do passarinho, né? Ai, Quem ô, nunca Gui. recebeu o e-mailzinho, bateu na porta e veio puxar a orelha, né? Fala, Brunão, o que que você ia falar? Ô, Gui, não, eu tava lembrando, eu sigo uma página, eu preciso lembrar o nome, de zoeira, assim, de PO. Aí meu time às vezes me zoa, né? Aí tem uma máscara, não sei se você viu a máscara É o do do Corona. Tiririca? É Tiririca, a coach ou Acho ágil, que é Tiririca Ágil. Acho que Tiririca Ágil. é, eu não sei se vocês viram, fizeram uma máscara do governo para as crianças. Aí a máscara fica desse tamanho no rosto da criança, e aí a legenda tá assim, quando o time faz mais do que o PO pede. Eu chorei de rir, muito bom. A máscara na criança tapa o olho, tá ligado? E é quando o time faz mais do que o PO pede. Eu acho muito engraçado, gente. Vale a pena para dar boas risadas. Então, pessoal, esses episódios são bem legais, principalmente para quem também está do lado do business, né? Então, acho que eu e o Fê aqui do time somos pessoas que não somos tão técnicos, Salesforce, a gente conhece a plataforma, trabalha com ela, a gente está mais pro lado business e esses episódios são muito importantes, aquela coisa que tem espaço para todo mundo. Então, eu tinha falado de matar o Scrum Master, né? O cara que desemaranha o projeto, que cobra a metodologia, né? Que faz todo mundo entrar no trilho. Tem um episódio bem bacana, que é o episódio número 27, né? Lá com a Luciana Alves, que ela fala exatamente qual é o papel do Scrum Master dentro de um projeto, né? Então, é comum, principalmente hoje, acredito que ágil, falar que todo mundo trabalha no ágil é uma mentira, né? Principalmente é muito mais uma cultura adaptada, pegando nuances de cada tipo de metodologia. Mas se você aí do outro lado não sabe qual é o papel do Scrum Master, corre lá nesse episódio, confere que a Luciana traz bastante em detalhes aí quais são as atividades aí diárias de um Scrum Master, assim como os desafios, né? E por outro lado, quando a gente está falando de projeto de TI, nada mais, nada menos do que mudança, né? Ninguém faz projeto para não mudar, né? Para continuar a mesma coisa. Então a gente tem uma entrevista bem legal, que é o episódio 31 com a Alessandra Teixeira, né? Falando o papel da gestão de mudança nos projetos de TI. Então, confere lá, foi uma entrevista bem bacana, a Lê é uma baita de uma profissional, e acabou trazendo para a gente conteúdo bastante de qualidade. Falar de mudança é um tópico bem grande, né? Seja em qualquer tipo de tecnologia, é óbvio, a gente sempre tenta drivar para o projeto Salesforce, mas quando você tem mudança, tem pessoas, tem processos, tem dificuldades, tem cara feia dentro do projeto, né?
Então, confere lá a entrevista da Lê, que é bem bacana. Sem dúvida, foram excelentes entrevistas. E também teve a entrevista do Marcelo Vieira, né? Também falando de gestão de conflito em projetos Salesforce, né? Esse foi um bate-papo assim fenomenal também, né? O Vieira, ele tem, eu chamo de Vieira pela intimidade, pelo tempo, que a gente já chama ele normalmente assim. Mas Marcelo, né? O Marcelo, ele, pô, tem de experiência aí quase a minha idade, né? Não que ele seja aparente ser velho, mas ele tem muita experiência, muita bagagem, trouxe bastante coisa aqui para a gente. Já gerente de projeto, gerente de programa, Scrum Master, já atuou de tudo que é forma aí, pessoal. Então, assim, um cara com bastante experiência trouxe bastante conteúdo interessante sobre gestão de conflitos, né? E vale a pena conferir lá, episódio 50. Aproveitando falando de conflito, quem nunca teve um conflito com aqueles caras da governança, né? Que às vezes sempre dá aquela travada no projeto, né? Na hora de você subir, você já coloca a data, tudo, mas aí tem lá umas subidas manuais que tem que fazer lá, e aí fica com o time de governança, mas também no episódio 36, o Marcos Valeriano ele trouxe bastante um pouco sobre a importância do papel de uma governança, porque senão vai ficar também a porteira aberta, todo mundo vai subindo aí, e aí os builds da vida não vão ser tão legais assim. Então, confere lá no episódio 36, que foi um episódio bem legal. Quem nunca amaciou a carne, né, Fê, para Com conseguir certeza. aquela atividadezinha que não está descrita lá, né, do programa de deploy, seja pré, pós ou até mesmo aquele espaço de janelinha ali para fazer alguma coisa a mais que ficou de fora. Quem nunca que me atire uma primeira pedra, né? Verdade. Bom, espero que vocês estejam gostando aqui. Você vê que no ano a gente teve bastante episódio legal aí, mas ainda não acabou. Fica ligado que no próximo bloco a gente vai trazer muito mais aí temas para vocês. E aí a gente vai dar toda essa retrospectiva e vamos trazer um pouquinho de spoiler para o próximo ano aí. Fica ligado. A InnoLevels é a empresa especializada para o seu projeto em Salesforce. Com mais de 250 mil horas em projetos no segmento, entregamos resultados incríveis com uma filosofia focada na excelência do atendimento e que entende a importância de um CRM em nossos clientes. Conheça a InnoLevels. Estamos aqui de volta aqui no bloco 2. A gente falei um pouquinho no bloco 1 também sobre a parceria que a gente fez aqui com o canal Salesforce Brasil, canal que foi idealizado e aí gerido pelo Guilherme Monteiro. E aí, junto com o Guilherme Monteiro, aproveitando que ele já estava junto com a gente, ele e o Brunão trouxeram bastante coisas aí para vocês das news, temos pílulas de conhecimento também, e também a gente teve um episódio lá com o Guilherme, lá o episódio 7, que falou sobre o que, Gui? Agora, a gente conversou um pouquinho sobre os frameworks de desenvolvimento dentro do Salesforce. É um episódio bem bacana, que se não falasse para me parar de falar, não tinha, tava falando até agora, viu, gente? Então, confere lá, que se você não tem ideia como que funciona o desenvolvimento no Salesforce, é bem bacana. Pessoal, aí seguindo aqui, a gente teve uma entrevista muito legal com o Matheus Gonçalves, né? Falando sobre um pouquinho da cultura Salesforce. Cara, isso aqui é um benchmark de cultura de inovação, é uma imersão dentro da cultura da Salesforce, então é bem legal. É como se você pedisse para alguém que trabalha na Salesforce te mostrar como é que é o dia a dia e a cultura, então vale muito a pena, tá? Para você ver e pegar alguns insights bacanas. O episódio do Matheus é fantástico. É muito bom, né? Muito bom. E aí a gente também teve um papo muito legal com outro integrante aí da Salesforce, que é o Rodrigo Brasil, né? No episódio 19, ele vem falar um pouquinho de como se tornar um verdadeiro trailblazer, né? Então ele dá dicas e alguns insights muito bacanas de como você ser um embaixador Salesforce dentro das empresas. Então acho que vale muito a pena, são 2 episódios que se complementam e a gente entende um pouquinho de como é a cultura, de como é trabalhar na Salesforce. Então acho que vale muito a pena para você que está começando conhecer e se engajar no tema. Tivemos aí a Marcela Pessuto falando aí do papel do administrador aí no Salesforce, aí episódio 33, com várias dicas também do dia a dia, como o papel que alguém que trabalha como administrador executa, né? Voltando um pouco ali, a gente falou a questão do que a gente entende que o mercado procura mais como funcional, né? Como consultor funcional, alguém que trabalha como administrador. Tá? Episódio 33 da Marcela, fantástico lá.
E tem o Bruno Cordeiro também, que deu bastante dica como tirar a primeira certificação Salesforce, tá? Esse foi o episódio 11, então vale conferir também lá. São mais dicas aí para quem está nessa seara aí de aprender Salesforce, né? E, obviamente, é uma primeira entrada para quem está chegando aí, pode ser a certificação de administrador, então vale conferir, mas ali é para qualquer certificação. Fica à vontade aí para ir lá, ouvir de novo e seguir em frente. Ô, Ti, deixa eu só complementar você na questão do Bruninho. Como a gente tinha comentado, o cara é formado ele é engenheiro de automação, né? Então, pensa, ele é um cara que nunca viveu Salesforce e é aquela pessoa que estudou, se dedicou, deu algumas dicas legais pra gente e tirou a certificação, 2, na verdade, né? Ele tem o Admin e o Service Cloud. Então, Salesforce é para todo mundo, basta se dedicar. E aí, pegando muito gancho do que o Ti está falando, o próprio Brunão falou de certificação, né? Tem um episódio do nosso amigo Thiago Schmitz, né? É facinho, escreve desde quando ele era criança, né? A gente não pode perder essa nuance, mas é um episódio muito, mas muito bacana. Eu vou falar que é um dos episódios mais assistidos hoje dentro do canal e também do podcast. Para vocês terem ideia, acredito que eu já comentei isso dentro de algum dos episódios, mas a minha irmã que está estudando para a OAB assistiu, é óbvio, né? A Fafá, para quem não sabe, a Fafá é minha irmã, a gente já falou algumas vezes dela aqui, mas ela terminou a faculdade agora e está estudando para a OAB. Ela tirou várias dicas que o Ti deu para passar num exame de certificação. Não precisa ser só exame de certificação, não. Pode ser qualquer tipo de exame que você vai prestar, né? Mas a questão é a metodologia, modo de estudar. Então, é um episódio totalmente rico nesse sentido. Todo mundo no trabalho, todo mundo no projeto que me pergunta sobre certificação, é o primeiro episódio que eu mando para a galera aí se antenar e criar, como diz, criar prumo, né? Como que eu me organizo para me estudar, para que eu consiga, de fato, ter eficiência aí quando eu estiver fazendo um exame. Então, corre lá do 38. Eu gosto muito também desse episódio aí, que é o que você comentou, não é somente para certificação Salesforce ou para uma certificação de admin, né? O título é certificação de admin, hacks para certificação de admin, mas para você que está tentando tirar qualquer outro tipo de certificação, escuta lá que esse episódio é bem legal. O Thiago deixou bastante dicas bacanas aí, um planinho de estudo que, se você fizer isso daí, como que é? É tiro e queda? Tiro e queda, isso aí, vai dar certo, vai dar certo. Só vai. Foi feito com bastante carinho, pessoal, assim, eu tenho recebido bastante feedback, né, volta e meia alguém me adiciona no LinkedIn falando, ouvi sua entrevista e tal, e eu dou uma reforçada lá. É só seguir o planinho, monta seu plano e segue. Faz algo que você seja confortável, né? Esteja confortável ali de seguir, né? Tipo assim, tem gente que vai muito na pressão, né? Tem gente que precisa de mais tempo. Então, assim, faça algo que seja confortável para você e cumpra. É o básico ali, né? E vai que vai dar certo. Então, foi com bastante carinho aí. Mas essa entrevista de hacks, né, essa linha de hacks que a gente começou a criar no canal, ela já abriu margem para falar de outros hacks também que não eram só de admin, né? A gente teve lá, por exemplo, a de App Builder com a Cíntia Souza, né? Acho que foi o episódio 43. E também tivemos a de e-mail specialist com a nossa Super Vic, né? Que é sem trocadilho com dos anos 80, né? Com os episódios com a série dos anos 80, né? Mas é a nossa Vitória Lopes lá no episódio 48, né? Então foi também, assim, praticamente todas as nossas certificações de entrada hoje tem hacks para as pessoas fazerem, entendeu? A gente falou de marketing, a gente tem lá e-mail especialista, temos um episódio para isso. Falou de App Builder, temos também. Falou de admin, temos lá também um episódio para isso. Então é só conferir, dá uma pesquisada lá que você vai achar e vai te ajudar bastante nessa empreitada. Com certeza. Já aproveitando, já entrando um pouquinho até nesse tema dos hacks, a gente teve bastante falando um pouco sobre carreira, Market Cloud, a gente teve lá no episódio 14, lá com a Suzane Antunes, depois a gente também teve com a Débora Ângelo também, que trouxe bastante conhecimento sobre Market Cloud, e aí o da Débora, se não me engano, é o episódio 41. O episódio da Débora é fantástico aí. Foi fantástico mesmo. Foi a primeira entrevista de Marketing Cloud, se eu não me engano, que nós tivemos, e a galera pediu muito um segundo conteúdo. Foi por isso que a gente trouxe a Vic, né?
Mas foi uma entrevista de fato fantástica, agregadora. Ela deu um baita de um overview sobre a ferramenta e as possibilidades. Então, até mesmo como carreira, né? Então, foi bem bacana mesmo. Não, legal, e é um mercado que está muito aquecido, né, Gui? Então, é uma boa oportunidade também de carreira. E aí, também no episódio 44, a gente entrevistou o Marcel Boaventura, né? Que assim como eu, não sabia se era de comer ou se de beber. E ele falou um pouquinho sobre o Pardot pra gente. A entrevista com o Marcel, é engraçada a história do Marcel, eu já conhecia ele, inclusive, antes do podcast, né? A gente já tinha trocado algumas figurinhas no LinkedIn, se eu não me engano, ele já tinha interagido em alguns vídeos do canal, e foi bem interessante porque quando eu vi, né? A gente tem costume de, com os nossos entrevistados, criar um grupo lá no WhatsApp para facilitar a comunicação e todo mundo falar o mesmo idioma, né? E quando eu vi que era Marcel e Pardo, eu falei, puta, não sei nem quem é, né? Foi o Ti que organizou a entrevista, ou o Brunão, não lembro. E a hora que a gente entrou na entrevista, eu falei, cara, é você que tá aqui. E foi um bate-papo do caramba. Ele deu um overview, assim como a entrevista da Débora e da Vi, que foram bem legais para o lado de marketing cloud, a questão do Pardo, né, que é muito mais voltado para a comunicação aí B2B, né? O Marketing Cloud é uma ferramenta muito mais voltada para o B2C. Ele deu um baita de um overview, e é legal que eu pego nuances até mesmo da minha experiência com Marketing Cloud e vou fazendo um comparativo, né? Então, se você quer conhecer a respeito de Pardot, que também é integrado diretamente aí com as nuvens de Sales e Service, obviamente, né? Uma nuvem apartada, tem um custo apartado, mas você consegue de forma integrada trabalhar ali de dentro dessas nuvens. Corre lá e confere o episódio do Marcel, que eu tenho certeza que vai agregar para você. E aí, pegando o gancho, galera, com o Ti acabou conversando com o Marcelo Oliveira, trouxe um tema muitas vezes não tão relacionado com Salesforce, mas também pode ser relacionado com Salesforce, porque empresas desse nicho de mercado também podem trabalhar um programa de fidelidade, por exemplo, através da plataforma, né? Seja quaisquer nuvens que seja. Então, o Marcelo Oliveira, lá no episódio 49, fala muito sobre programa de loyalty, programa de fidelidade, quais são as especificidades em relação a um programa de loyalty e fidelidade dentro das empresas. Ele é uma pessoa hiper qualificada, experiente para falar desse tema. Então, corre lá no episódio dele, que eu tenho certeza que também vai adicionar e muito, mesmo que você não saiba simplesmente o que é um programa de fidelidade, né? Corre lá que você vai descobrir o que é na prática com um baita de um profissional. Foi uma entrevista bem bacana foi também. praticamente uma aula essa entrevista aí, Gui. Episódio Foi, 49 foi muito legal. E ele é professor PhD, mesmo. não, ele é PhD, né? Exatamente, e professor. Isso daí foi uma aula que eu só Foi aceitei uma e aula fiquei mesmo. assistindo. E do lado do Salesforce, né, tem tudo isso, né? Ele trabalha na empresa lá que é o Fielo, né, que tem um produto que é Salesforce. Então, assim, foi um assunto altamente relacionado, né, com o que a gente trabalha hoje, né? O CRM, né, tem ali toda a parte do Salesforce, e agregado ao Salesforce, né, criando valor ali, a parte do sistema de fidelidade, que aí também, assim, o produto lá, ele não é só, a gente conhece como fidelidade, né? Mas, assim, incentivos no geral, né? Você pode usar para B2B, B2C, B2E, né? Então, assim, bem interessante, tem bastante aplicabilidade, né? Você pode criar incentivos para os seus clientes, para os seus parceiros e para os seus funcionários, né? Então, assim, vale a pena dar uma conferida, é uma aula. Aqui, no pior de tudo, é uma excelente aula, entendeu? Então vale a pena conferir. Esse ano a gente teve aí também 2 cases bem legais de implementação Salesforce. O João Nogueira, ele veio contando o case da Sul América, foi no episódio 34, e a gente teve também o Bruno Gross contando o case da L'Oréal no episódio 47. Os 2 cases sensacionais, vale a pena conferir, são cases reais, ambos, assim, trouxeram bastante, abriram o jogo aqui com a gente, falando coisas boas, coisas ruins, né? Do dia a dia, porque nenhum projeto é perfeito. Então, assim, vale a pena conferir para vocês entenderem um pouquinho como é que é um projeto grande na prática.
Entrevista do Brunão aí, do Bruno Gross, foi fantástica. É uma entrevista também que, se a gente não tivesse parado de falar, a gente estava falando dela até agora, né? Muito legal, muito bacana o case da L'Oréal. É uma organização que de fato enfrentou e enfrenta ainda uma série de desafios, né? Ele conta bastante no detalhe para a gente. E é muito legal que o Brunão também acaba compartilhando um pouco de como foi a trajetória, a migração também de uma tecnologia. Se eu não me engano, ele era profissional do .NET antigamente, né? E aí passou para essa transição com o Salesforce. Então, bacana. Corre lá e confere também. E o episódio 34 aí, eu e o Bruno, não Bruno Gross, Bruno Passos aí, a gente tem um grande carinho pelo episódio 34, que é o case da Sul América, que a gente viveu na pele aí, né, Brunão? Em bons tempos, né? Com certeza, com certeza. Faz muito tempo, mas acho que fica no coração e é um case com bastante usabilidade das nuvens, né? Então eu aprendi bastante. Para mim foi um aprendizado e é onde me iniciou na carreira do Salesforce. Muito obrigado ao João Nogueira. Joãozinho, um abraço aí, Joãozinho. Abraço, João. Bom, e a gente não pode esquecer de, claro, quem mete a mão na massa, né? Porque a gente falou aqui, falamos bastante sobre as nuvens, sobre a solução, mas o cara mesmo que é o que toma as chicotadas lá, os nossos queridos desenvolvedores aí. A gente abordou diversos episódios, né, que a gente trouxe bastante temas aí sobre o mundo dev mesmo, né, a gente falou com o Leandro Fernando lá no episódio 9, a gente trouxe um pouquinho sobre os requisitos para ser um desenvolvedor Salesforce, depois a gente teve o Renan Oliveira também falando sobre o que é o desenvolvedor do futuro, né? Então, o que precisa ter? Você só precisa conhecer uma tecnologia, você precisa ter uma comunicação, como que você tem que se comportar para você ser um bom desenvolvedor, ou melhor, o desenvolvedor do futuro. Então, vai lá no episódio 37 lá, que o Renan também deixou umas dicas bem legais. E aí, pegando esse gancho, Fê, em relação ao desenvolvimento, tem o nosso amigo Rodolfo Noviski, que também trabalha na Deloitte, né? É um baita de uma referência para quem é desenvolvedor Salesforce, né? Não tive a oportunidade de trabalhar diretamente com ele, mas de mercado a gente ouve muito bem falar, principalmente desenvolvedores... Morra de inveja. Exatamente, desenvolvedores menos experientes aí que puderam passar uma trajetória em que o Rodolfo esteve no caminho, certamente elogiam muito. E aí, um episódio que me marcou bastante pela riqueza de detalhes, né? Então, se você é desenvolvedor aí, não manja pirosca nenhuma de integração, corre lá no episódio número 35, né? Para vocês terem ideia, a entrevista com o Rodolfo foi bem legal, que ele fez duas, né? Fez uma e depois foi convidado para outra. Então, corre lá no episódio 35, que ele fala bastante sobre boas práticas em integração. É um episódio fantástico, numa riqueza de detalhes bem legal. A gente acaba trocando até um pouquinho de figurinha ali dentro desse episódio mesmo. Então, eu gostei demais. Um dos episódios que mais marcou, tecnicamente falando, foi esse episódio do Rodolfo. E aí também, lá no episódio 30, ele fala sobre boas práticas em estrutura de ambientes, né? Então, se você aí é cliente, ou se você também é consultor funcional ou é desenvolvedor, tá precisando aí ajudar o seu cliente, ou se você é cliente, tá precisando aí pensar numa estrutura e quais são as boas práticas para você organizar uns ambientes Salesforce, corre lá nesse episódio do Rodolfo, que ele também conta bem legal e dá uma riqueza de detalhes que certamente vai te ajudar aí no dia a dia. Então, não deixa de conferir não, porque são 2 episódios que de fato vão trazer bastante valor para você. Bom, você não teve sorte de trabalhar com o Rodolfo, mas eu tive e mais de uma vez. Então, assim, eu posso dizer que eu sou sortudo, que realmente entrar no projeto com ele é aquele projeto que você vai ficar tranquilo, que você sabe que o negócio vai andar. Então, é um baita profissional. Dizem aí, né? Muitos chamam de lenda, né? Mas é um cara excelente, muito gente boa, assim, sabe? Humilde, né? Explica com maior tranquilidade. Explica mais de uma vez se precisar, não tem problema. Então, assim, é um cara fantástico. E a gente trouxe também aqui, a gente falou já do Carlos, né, lá atrás, mas o Carlos ele também veio 2 vezes, né? O Carlos veio contando a história dele, né, e veio falando sobre DevOps com o Copado, né, que é justamente a praia dele, foi lá no episódio 32.
Ele deu, inclusive, voucher aí pra gente, né? A gente premiou o pessoal lá, né? Teve gente no nosso grupo lá que, inclusive, postou que tirou certificação Com Copado certeza. lá, né? Foi. Ô Gui, vem fazer a hashtag comigo aqui, vai. E Brunão, pegando gancho aí de Copado, né? Como que é? Na News, como que é? Faz aí? Aqui, Hashtag ó. Copado patrocina nós, hein, Copado? Tenho certeza que você tá aí, ó, sentadinho do outro lado assistindo, vendo a gente falar da sua empresa, né? E não vem ajudar a gente. Então, hashtag Copado patrocina nós. Mas E a aí, gente ô, Fê, aceita. faz o sinal, Fê. E a gente aceita o patrocínio com o maior prazer, né? Maior carinho, porque a ferramenta é excelente, né? O Carlos é excelente profissional aí, fala assim abertamente com a gente. Então, assim, vem fazer essa parceria com a gente que a gente tamo aí, tamo junto. Senão eu vou falar do concorrente, hein? Vou Ô, falar do concorrente. Falem com o nosso comercial, Thiago Schmidt. só me procurar, só me procurar. E, Agora- pessoal, a gente teve uma entrevista também com uma... É engraçado, né? Como o mundo é pequeno. Acho que são 80% aqui das pessoas eu tive a oportunidade de trabalhar. Então, nessa linha, eu tive a oportunidade de trabalhar com o Ti, né? Que ainda está lá na Sul América, quando eu participei do projeto. E é muito em complemento da entrevista da Alessandra, né? De gestão de mudança. Aqui ele fala muito do papel do CX, né? Que a gente não adianta a gente fazer um projeto, né, desenvolver, entregar no prazo, se ele não é usual, né, se ele não tem um CX bom para a galera do campo poder utilizar a plataforma. Então, isso é extremamente importante. Eu, como trabalho com produto, eu sei da importância do CX, é um episódio bem bacana, e além disso, ele fala bastante da parte do Employee Experience, né, que é você manter o seu time engajado também para poder fazer cada vez mais produtos de qualidade. Então, ali é uma aula de como usar o CX, ele dá várias dicas muito legais e também um pouco da questão que está entrando agora, né, do Employee Experience, que eu também tento fazer com o meu time, com a minha squad, dentro do projeto que eu atuo hoje. Então, é bem legal, vale a pena conferir. E o Thiago, assim como os demais aqui, é uma pessoa ímpar e vai ensinar bastante. Acho que o Fê também teve a oportunidade de trabalhar com ele. É um episódio show de bola. Thiago Trevisan, aí só complementando aqui, Thiago Trevisan, só para a galera não pensar que é o Thiago Schmitz, facinho de escrever, mas é o Thiago Trevisan, lá do episódio 28, que é esse daí que o Brunão tá falando. Exato, pessoal, desculpa, eu fiquei muito empolgado em falar dele, acabei esquecendo de falar do episódio, mas eu tenho um carinho especial porque ele foi meu gestor e me ensinou bastante. E depois a gente falou também com o Marcelo Marçom sobre Quality Assurance, né, que é outro papel fundamental nos projetos Salesforce, né? Que é uma aula, né? Assim como o do Thiago, são coisas que a gente vai muito na entonação de Salesforce, mas são para qualquer projeto, né? Então, é importante, né? É um tema super importante. Então, a gente tem alguns episódios aqui destacados que uma pessoa que não seja de Salesforce está fazendo um projeto, sei lá, de outra tecnologia, também tem dicas muito valiosas, tá? Então, confere lá, episódio 28 com o Thiagão, e episódio 23 com o Marcelo. Bom, aí, já emendando um pouquinho disso daí, a gente não falou sobre design nem engenharia, mas pelo contrário, a gente falou sobre arquitetura Salesforce lá com o Leandro Bittencourt também, lá no episódio 8, que também foi bem legal. Também complementa um pouquinho até do que o Rodolfo trouxe dessa questão de estrutura, né? Então ele acabou trazendo alguns pontos também sobre a parte de arquitetura Salesforce bem legal. Então você está vendo que tem bastante conteúdo aí para vocês aí que vai sair de férias aí, vai tá em janeiro, antes mesmo da gente começar a próxima temporada, fica ligado aí, já interessou algum dos episódios que a gente falou? Vai lá, acessa, deixa anotado aí e dá uma maratonada aí que você vai ter muito conteúdo na veia mesmo para você ser um excelente profissional Salesforce ou até mesmo para você adquirir mais conhecimento. Então fica ligado aí que no próximo bloco a gente vai trazer mais um pouquinho de novidades para vocês aí e também alguns outros episódios de pessoas que passaram aqui. Fica ligado, até mais. Estamos de volta aqui no bloco 3, último bloco aqui, mas a gente vai trazer bastante coisa legal para vocês. O último bloco, diferente dos demais, né? Esse daqui é o bloco 3, meu bloco favorito, a gente sempre dá dicas aí, mas aí como a gente está falando um pouco de retrospectiva, vamos voltar um pouquinho aqui do que ocorreu em 2020. A gente teve alguns assuntos bem legais aí, de fato, sobre toda essa questão do core de Salesforce mesmo, né?
E o da Correia, ela ajudou a gente a desbravar um pouco o Sales Cloud, né, lá no episódio 24, e não é o cantor sertanejo Felipe Araújo, mas o Felipe Araújo trouxe pra gente aqui, lá no episódio 45, um pouco do complemento de tudo isso daí, né? Vale a pena conferir lá. Aí, pessoal, nessa onda das nuvens, né, a gente bateu um papo, como você falou, muito bacana, né, com o Felipe e com a Hilda, né? A Hilda eu também tive a oportunidade de trabalhar, né, em contato com ela. Então, ela deu dicas bem legais de como embarcar nessa nuvem, que é importante, né? O admin é extremamente importante para você conhecer as funcionalidades da plataforma e depois você embarca na nuvem de fato que você vai atuar. E a gente bateu um papo super agradável com o Douglas Brandão, uma das mais importantes nuvens da Salesforce. Falamos um pouquinho de Service Cloud, particularmente a nuvem que eu mais gosto, os projetos que eu mais tenho facilidade. É um bate-papo super leve e gostoso para você poder conhecer um pouquinho mais dessa plataforma e, quiçá, digam que é a prova mais difícil de certificação. É porque não fizeram a prova de arquitetura ainda. Deixa eu defender o meu lado, né, gente? Com Cada certeza. um defende o seu lado. Inclusive, Gui, a gente já tem hacks aí para quando você tirar sua certificação aí. Você tá para tirar uma aqui, não tá? JavaScript Developer 1. Essa daí ele vai trazer hacks aqui pra vamos galera. Dar spoiler, não vamos dar spoiler. Pô, sacanagem. Semana que vem a gente fala mais disso. Semana que vem. Então, mas eu vou defender. Eu realmente gosto muito da nuvem de service pelo seguinte, olhando assim, acho que é um problema global, mas no Brasil assim, nosso pós-venda é uma tristeza, né? Dá dor, né? E aí existe pós-venda no Brasil? Então. E aí, assim, eu trabalhei, né, com essa área. Eu era de call center, né? Então, você vê assim a nuvem que ela te traz, pô, eu gosto muito do assunto, né? Tem bastante tempo, porque não é que eu não gosto de sales, não. Eu adoro a parte de sales, mas acho que sales todas as empresas investem, né? Então, todo mundo se liga na parte de sales. Você vê os projetos que eu implantei assim, nos clientes, a maioria, 90% tinha sales. Então, assim, eu vou botar o service, mas é o service com sales, nunca é o service sozinho. É muito difícil você ir para um projeto, você está indo só tem o service, né? Então, saindo um pouquinho do core, a gente também falou muito aqui de Velocity, né, com o Guilherme Gobetti, tá? Um cara fera aí eu conheço o Gobetti há muitos anos, tá? Tanto que eu chamo aquilo, né, lá é o hábito que a gente tem de ficar chamando pelo sobrenome, né? Guilherme tem às vezes muito, Gobetti é mais fácil encontrar um só. Mas conheço o Gobetti há muitos anos, o cara é fera em Salesforce e fera em Velocity, né? Nos contou aí tudo aí sobre Velocity, como funciona, certificação, como é que é a pirâmide de certificação da Velocity, né? Então, o Velocity, para quem não sabe, é o Salesforce verticalizado, né, por indústria, com aplicações específicas para cada indústria. Então, ele, assim, entra lá, confere, episódio 40, que você vai certamente tirar boas informações aí sobre como que funciona e como que se certifica, como que estuda, vai ser bem produtivo. E aí, de novo, né, o nosso amigo que escreve o nome desde criancinha, nosso amigo Thiago Schmitz, gravou um episódio bem legal com a gente, que é o episódio 26, falando da nuvem de Health Cloud, né, e em tempos de pandemia, né, logo, se eu não me engano, a entrevista sua foi logo em janeiro ali, né, não me recordo muito bem do tempo, janeiro, fevereiro ou março. Não, foi julho. Foi junho e julho. Então errei, pessoal, errei. Deixa eu ver aqui, vou te dizer exatamente, ó, foi junho, 22 de junho que saiu. Exato. Quem tem a informação na mão é outra coisa, né? Só errei um pouquinho, mas foi legal que foi aquela época que a Salesforce também, óbvio, lançou um pouquinho antes, mas a plataforma do Work.com lá. Então, o Ti deu uma baita de uma aula em relação a essa plataforma, trabalhando com Health especificamente, onde tem muito pouca gente com conhecimento, tá? Inclusive no Brasil, né? Então, poucas pessoas tiveram a oportunidade de trabalhar com essa plataforma. Então, corre lá, é uma baita de uma entrevista. Eu escutei umas 2 vezes para pegar insights, inclusive em relação à nuvem de Health, e certamente vai agregar bastante. Corre lá e confere.
vou dizer mais, hein? Com a vinda da pandemia, os hospitais investiram muito e vários projetos na área de saúde estão surgindo. Então, assim, Health Cloud aí tá ganhando força, o Work.com tá ganhando força. Também fala um pouco do Work.com lá, tá? Que foi logo na época do lançamento. E eu tive que aprender, né, para aplicar. E é legal que o projeto que eu estava trabalhando, ele ajudou um monte de gente em São Paulo, tá? Eu não vou contar detalhes, porque eu não posso. Então, assim, o projeto ele aconteceu realmente, ajudou bastante gente aí com Covid, né? E valeu muito a pena porque a gente sabe que tivemos muitas perdas aí, né? Por conta da saúde e tudo mais. Então, isso pode ajudar um pouquinho a minimizar os problemas e colocar em prática aí o Health Cloud na vida das pessoas. Então, foi bem bacana. E vale a pena aí para quem estiver entrando nessa área de health de dar uma ouvida assim. Excelente, Tiff. Eu acho que para finalizar aqui, né, as nossas indicações, né, da nossa retrospectiva 2020, a gente teve um episódio muito bacana, que foi o episódio 22 com o Paulo Almeida, né, que ele desbravou para a gente aí o Heroku, né. Acho que vale muito a pena conferir, com dicas bem legais, e é como a gente colocou, né, na questão que quem não conhece, vale a pena participar, ouvir aquele podcast para poder entender um pouquinho mais da plataforma e desbravar um pouquinho e conhecer, caso alguém comente sobre o tema em alguma reunião. Então, vale a pena. Eu, particularmente, não conhecia e passei a conhecer depois que eu vi esse episódio. Então, é muito bacana. Bem legal, né, Brunão? A questão do Heroku, lembrando que Heroku é uma plataforma que eu escuto desde quando eu comecei a trabalhar com Salesforce. A Salesforce ainda não tinha adquirido. Numa das soluções de CPQ de um App Exchange que eu trabalhava num projeto lá atrás de uma grande empresa de telecom, por trás ela estava rodando em Heroku, então a Salesforce adquiriu. Para quem não sabe, é uma plataforma as a service, né? É uma plataforma como serviço que permite que você hospede e também escale aplicações hoje em qualquer linguagem de programação, é claro, né? Tem uma lista lá de linguagens que você pode utilizar, mas que para que você aumente as possibilidades, trazendo para uma plataforma que também é da Salesforce. Por exemplo, você pode hospedar uma aplicação em mobile, uma aplicação para rodar em dispositivos móveis, utilizando o Heroku. Tem banco de dados Postgres, não vou contar, né? A galera que corra lá no episódio e confira o que é Heroku, mas se você está caindo de paraquedas aqui, é o primeiro episódio seu e ouvir falar em Heroku, antes de conferir lá, você já sabe mais ou menos o que é. Só pegando esse ganchinho, sabe aqueles problemas de volumetria que vocês têm em projeto? Heroku pode ajudar a resolver isso aí, porque ele ajuda para esses problemas de escalabilidade, ele ajuda muito, tá? Tem uns cases legais. Eu vou tentar ver se nesse próximo ano, sem spoiler, tá? Mas nesse próximo ano, se eu trago mais algumas pessoas de Heroku aí para falar um pouquinho aí do que dá para fazer, é fantástico. Maravilha, viu só quanta coisa legal que a gente teve nesse ano aí? Então, anotou aí tudo certinho, faz aí a sua retrospectiva, a retro que o Brunão até falou aqui, e vai lá nos episódios e fica ligado que, claro, que no próximo ano a gente vai trazer bastante coisa legal para você. Mas, claro, que nem só de episódio editado se vive um homem. Nossa editora Sênior Fafá, ela separou um pouquinho para vocês aí, um pouco do Falha Nossa, né? Espero que vocês gostem aí um pouquinho do que foi do nosso ano aí, das palhaçadas que a gente acaba fazendo aí nas nossas gravações do dia a dia. Espero que vocês gostem aí, fica ligado. Fafá, começou, hein? Principalmente em Salesforce. Caraca. Fafá, Salesforce não dá, né? Salesforce. Já bastava a vinheta, né? Porra, meu. Fafá voltando. O Thiago, ele gosta de pegar coisas bem cabulosas, desafiosas, né, na verdade. Nem existe, acho que essa palavra, né? Desafiosas, mas ok. Desafiadora. De humor. Beleza, total. Foi pra rimar, acabou indo. Que elas lembrem, né? Que as melhores espadas, elas são forjadas no fogo alto e debaixo de muita porrada, né? E elas ficam boas no final. Então... Dicas de ouro que o Thiagão deu lá. Thiagão, qual que foi o episódio que você falou sobre a certificação admin?
Poxa, você me pegou desprevenido Pô. aqui, pô. Assim. O episódio foi seu. Foi 30. O episódio Você foi não- meu, mas eu não lembro. 42, eu não tô. Pô, eu ia falar 33, pô. Não, 30. Aquele velho ditado, né? Quando você olhar pra frente, era melhor você ter decidido. Como que era? Então, o ditado, se você olhar pra ontem, era melhor você ter começado antes. Como que era? Depois que eu me formei, eu fiz uma monografia no ano passado na área de... vai ter que cortar. É alguma coisa aí, né? Justa bandeira. Com certeza. Ô, Gui, até tem um ditado que eu sempre falo, né? Que é aves da mesma plumagem voam juntos, né? Você não vai ver galinha voando com o pato. Boa. Cara, não tem como, né? Tipo, então, cara, você tem que estar, de fato, com pessoas que estão lá engajadas com o mesmo propósito que o seu, que de fato você vai conseguir sempre seguir, né? Conta um pouquinho da sua trajetória aí, com mais de 20 anos de experiência, 5 em Salesforce. Como que é? Como que foi esse seu trajeto aí? São 15 anos, cara. Me envelhece, não. Pô, desculpa. Então é 15, galera. Me envelhece, não. É verdade. 15 mais... 15 mais 5. Os 5 vai tá contigo. Adiciona lá também, lá no LinkedIn, lá nossos parceiros que sempre fica aqui dando o nosso apoio aqui nos nossos bastidores. Bruno Passos, o Brunão, Tayan Guerra. E lá no Instagram, a Rafaela Monteiro, que é... Puta que pariu, eu esqueci. Fafá. Fafá, esse Rafael mesmo, hein? Monteiro. Puta Não, que De pariu, que eu novo, esqueci, Fafá. Esse vale um puta que pariu. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa retrospectiva aqui de 2020. Deixe seus comentários, feedbacks lá nas nossas redes. Site, fanpage, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, tudo lá. @SalesCast e @canal Salesforce Brasil. Este é um episódio dos nossos parceiros da InnoLevels. A InnoLevels é uma empresa que oferece soluções, serviços e consultoria em TI com uma equipe multidisciplinar e capaz de entregar resultados com agilidade nos projetos de Salesforce, integrando com outras tecnologias. Conheça a InnoLevels. Para você que está escutando a gente pelo Spotify, não esquece de clicar no botãozinho aí de seguir. E para você que escuta pelo iTunes, deixa lá suas 5 estrelinhas e coloca lá seu comentário, que a gente vai ler tudo e a gente fica muito feliz disso daí. Quero agradecer aqui todos os nossos ouvintes e espectadores aqui por nos acompanharem e impulsionarem, compartilharem e, claro, nos escutarem aí. Que todos tenham um final de ano espetacular aí. Bom, na próxima semana a gente vai vir com uma temporada nova já. A gente vai vir, na verdade, a gente vai trazer alguns hackzinhos aqui do que de fato vai ser a próxima temporada. A gente vai trazer muita novidade. 2021 vai ser um ano de muita novidade para vocês aí. Fica ligado, vamos ter muitos produtos aí, muitas coisas bacanas para vocês aí. Fica ligado que no próximo episódio a gente vai contar um pouquinho mais. Bom, e o que nós temos a desejar para vocês é um Feliz ano ano novo! Até mais!